Vamos lá. Vou pôr o meu fone. Pessoal chegando. Olá, olá, olá. Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver. Faz um oi se está me ouvindo bem. Sim? Muito bem. Olá a todos. Hoje eu vou começar conversando com vocês sobre a jornada do feminino. E a minha ideia é que a gente divida esse tempo, primeiro, contando um pouquinho desse percurso, do que é a jornada do feminino e depois o que se fazer com isso hoje em dia. E por último, abrir, tentar fazer atender um pouco de perguntas, enfim, bater um papo. Eu queria começar esclarecendo que eu não sou uma historiadora, sou uma profunda pesquisadora de desenvolvimento humano. E nesse olhar de buscar o desenvolvimento humano, eu tenho tido o interesse e a profundidade de estudar o desenvolvimento do feminino. Quando a gente quer falar sobre desenvolvimento humano, a amplitude de consciência das pessoas, a gente olha para 3 vertentes que compõem esse desenvolvimento, que é a genética, o contexto e a educação. A genética é given, né? A gente não vai ficar aqui discutindo o que você trouxe da genética ou não. O contexto, ele é muito poderoso. Então, assim, eu ser educada num contexto no Brasil é diferente de eu ser educada no contexto nos Estados Unidos, como é diferente de eu ser educada numa religião muçulmana ou numa religião católica, enfim. Os contextos que estão no meu entorno são muito relevantes na composição da minha educação, da minha formação. E a educação é a transmissão dos preceitos morais, dos conhecimentos, do que a gente traz de dentro de casa, da nossa formação. Fazer assim também. Como o Hans, que é um professor aqui, costuma dizer, aqui do MINC, né, quando eu digo do MINC, do CJFEST, ele fala assim, educação é contra a natureza, né? Se a gente não fosse educado, a gente andar pelado, comer com a mão, fazer cocô no chão. A gente vai contra essa natureza e trazendo preceitos e recursos morais para formar nossos filhos. E o que a gente vai falar um pouco já que eu estou falando do feminino, quais foram esses preceitos e recursos morais que as mulheres receberam ao longo do tempo? O que a gente traz como repertório para entender que mulher é essa mulher de hoje? Eu vou falar uma frase que depois eu vou explicar no final e que até peguei a ajuda dos universitários para dividir com a Ju, que está aí por acaso, que eu acredito que a gente nunca teve tão potente e tão forte para ser mulher. Nunca foi na história do mundo, nunca foi tão oportuno ser mulher. Nunca foi tão possível, fácil nunca vai ser, possível assumir as rédeas da nossa vida. E eu vou falar um pouco do porquê isso. Então vamos entender quem é essa educação que a gente recebeu, que vem dos nossos avós, né? Como é que ela é, né? Uma das coisas mais importantes é pensar que esse conceito de sexo frágil que a gente escuta tanto, ele vem a partir do momento que as mulheres se tornam urbanas. Ele não é um conceito tão primordial da existência feminina. Quando as mulheres moravam e eram nômades, elas tinham um papel muito significativo. Elas cuidavam da tribo, faziam a gestão do fogo, que era importantíssimo, faziam a gestão dos recursos do bando, e eram as mulheres que decidiam para que lado que o bando ia a hora que os recursos estavam ficando escassos. Então ela tinha uma divisão de responsabilidade com os homens muito, muito clara. Quando eles param de ser nômades e se tornam rurais, as comunidades também, o homem e a mulher têm papéis muito
interlaçada. Voltou? Voltou. Trabalhar na terra era um recurso que os homens e as mulheres tinham que fazer. As ferramentas de trabalhar na terra eram ferramentas extremamente complicadas de manusear. Voltou? Deixa eu ver. Vocês estão me vendo? Sim? Faz um joia se vocês estão me vendo. Voltou, legal. Então, as mulheres rurais, elas tinham distribuição de responsabilidade muito próxima dos homens também. Tá pausando muito? Voltou, todo mundo dizendo voltou. É isso, né, gente? É essa vida da ferramenta aí, né? Dramático. Bom, elas tinham a possibilidade de trabalhar na lavoura da mesma forma que os homens, com muita dificuldade. Então, usava as mesmas ferramentas, usava os mesmos recursos, era bastante complexo esse papel de estar trabalhando na vida rural. Então, o que eu queria dizer? O que começa a fazer a construção da mulher, que foi a base da nossa educação, da base dos nossos preceitos que foram transmitidos pelas nossas avós, é a mulher urbana, a mulher que começa a viver em sociedade. Quando a mulher começa a trabalhar em sociedade, ela começa a todo aquele trabalho que ela fazia como uma figura partilhada com o marido, começa a ser um trabalho invisível, conceito que a gente escuta tanto hoje, né, de trabalhar, nosso trabalho, o trabalho da casa é um trabalho invisível. Ele começa a ficar invisível quando eles se fixam e vão viver em sociedade urbana. Por quê? O homem sai para trabalhar e toda a responsabilidade do alimentar, do manter a fé e os rituais da casa, de trabalho que era invisível antes continua acontecendo. E tem uma coisa muito importante, ela começa a ter um parâmetro de comparação, de ser the good wife, a boa esposa, a mulher obediente ao marido, obediente ao filho. É nesse momento que ela começa a viver essa sensação de perda de potência, né? Ela faz uma série de coisas, ela produz os recursos da casa, produz tudo que é necessário para casa, mas o homem chega e isso já está tudo feito, é tudo given. E tem uma historiadora que eu gosto muito, que fala, a Carolyn Birkin, da Columbia University, que ela fala que as mulheres que imprimiram no mundo a questão da esmola. Pensa bem o que é isso, né? E quanto que tem uma coisa, um arquétipo aí, né? Uma compreensão do que é esmola dentro do contexto. A mulher que ficava viúva, ela perdia os recursos dela e ela tinha que usar esses recursos, ela não tinha como, ela ficava viúva, ela perdia tudo que tinha recebido de herança, porque ela não tinha o direito de ter posses, e ela ia para a rua esmolar. Então, esmola vem da experiência feminina. Quando a gente fala sobre essa disparidade de remuneração entre homens e mulheres, você pode pensar que existe um coeficiente, né, um inconsciente coletivo aí nesse assunto. As mulheres, com o advento da sociedade, as mulheres vão ficando, as casas vão ficando com mais recursos e as mulheres param de ter o papel simplesmente de executar as atividades da casa e começam a ser mulheres que supervisionam os trabalhos da casa. E um dado interessante quando se estuda história é que as mulheres que lideravam os serviços domésticos eram extremamente brutas e disciplinares. Elas usavam a referência da liderança que elas conheciam, que era uma liderança masculina. E nesse período tem um dado super interessante de uma outra historiadora que chama Alicia Kessler Harris, que ela conta que um ato feminista muito grande no final do século XIX era as mulheres fazerem livros de receita. Por quê? O que significava a mulher fazer livro de receita? Significava que ela ia deixar de ter a responsabilidade direta
sobre cuidar do lar, da casa, e ia delegar isso a alguém. Então era um ato de extrema vanguarda, uma mulher pegar um caderno e escrever as receitas de como faziam as coisas para ensinar alguém a fazer. Bom, a gente está falando disso, essas são as nossas avós, né? Eu estou falando de pessoas de 1900 e começo de 1910, minha avó, por exemplo, 1910. Então, assim, eu tô falando, minha avó nasceu em 1910. Quando a gente fala de religião, então elas eram responsáveis por manter o contexto da religião. A religião tinha um preceito que é: mulher não fala com Deus, mulher fala através de alguém com Deus. Olha que coisa também importante e de contexto para pensar na educação que a gente recebeu. Então ela é responsável por manter os rituais da casa dela, mas ela não fala com Deus diretamente. E existe uma concepção de que o que ela precisa aprender é o que vai ser útil para o dia a dia dela, para o papel dela no lar. Então a mulher tem um livro que é A Riqueza das Nações, do Adam Smith, que ele fala o seguinte: as mulheres terão que ter a definição do que é útil aprender. E essa definição deve ser feita por seus pais e tutores. Então, de novo, a gente vai falando de como é que foi concebida a compreensão do que é ser mulher para as nossas avós. Isso aqui a gente está falando da época dos nossos avós. Com a abertura da educação, as mulheres podem ir a escolas, mas escolas católicas. Quando a gente fala de escolas católicas, a gente fala dessa compreensão da religião da mulher a serviço do homem. E só em 1890 que é decretado de que os homens não têm o direito de impor castigos corpóreos às mulheres. A Ju, que está aqui me ouvindo, que fala tanto sobre a violência contra a mulher, você imagina que era um direito legal do homem exercer essa violência, né? Ele é tirado do homem no final do século XIX. Então eu venho falando de uma mulher que entende que ela está a serviço de alguém, ela deve obediência, ela não tem direito a recurso, ela busca por esmola quando ela não tem recursos. Então, assim, uma mulher não casada era uma mulher fadada à infelicidade, né? Ela precisa dessa figura masculina. Esses são os ideais que vão se formando, né? E aí eu venho para uma outra mulher, a mulher que deve ser as nossas mães hoje em dia. Mulheres que começam a se questionar, a partir da abertura da educação, a mulher começa a pensar sobre what if, e se, pera um pouquinho, isso me incomoda um pouco, olha, eu tô achando que isso não faz muito sentido. Começa a ter toda a discussão dos ideais de liberalismo, e começa a dizer, bom, o liberalismo pelo não mútil, não é para mim, né? E aí começam a ser galgadas posições, mobilizações, começa a se construir o ideal do feminismo. Em 1934 aparece pela primeira vez na Constituição: todos são iguais perante a lei. Um dado super interessante, em 1962 publicado o Estatuto da Mulher Casada. Este estatuto consagra o princípio de livre exercício da profissão para uma mulher casada, e com isso ela chega ao ponto de poder ter recurso. Estou falando de 1962. Então, do que a gente está falando? Quando eu falo que a gente é formado para formar um ser humano, ele é formado por contexto e por educação, eu estou dizendo que muitas das mulheres que estão me ouvindo foram formadas por mães e por avós que tinham como contexto essa informação, e essa informação era a fidedigna, que ela levava como dado, como fato. E a gente chega num momento da humanidade, onde estamos hoje, onde a gente está criando um novo feminino, onde a gente escuta isso, e eu estou ouvindo esses comentários de barbárie, nossa, que bárbaro, que falta do que, enfim. A gente está criando um novo feminino. Isso para nós soa estranho. É um sapato apertado com um prego no meio. Fala, gente, não dá para andar mais com esse sapato, né? Eu até brinco, começa a ter Aretha Franklin cantando que ela precisa só de respect, né? Give me a little respect. Só que o que acontece? Vamos pegar então o contexto. A gente recebeu a educação pautada em valores dessas mulheres.
A educação é a réplica desses valores. Então eu estou dizendo que as pessoas que foram educadas até a década de 70, vou fazer 44 anos, sou uma taurina do dia 20, elas tiveram uma educação pautada em autoridade, temor moral, a gente morria de medo dos pais, né? Morria de medo da mãe e do pai. O valor da mulher era uma menina obediente. Você fala, como é que é sua filha? Você queria falar que você tinha orgulho, você fala, você tem uma filha obediente, né? Era um grande valor ter uma filha obediente. As meninas tinham obrigações, elas tinham o dever e a disciplina, né? As meninas aprendiam, eu lembro de situações do tipo, a minha avó dizia, senta aqui para aprender a cozinhar, porque senão não vai ter marido que vai te aguentar. Não deu certo, não aprendi, mas deu certo. Aconteceu o marido, mas não teve a parte do aprender a cozinhar. O marido fez um oi ali, inclusive. Então, amor, desculpa, não deu para cozinhar. Mas o que eu aprendia e escutava ainda na minha educação era que eu precisava aprender a bordar, que eu precisava saber cozinhar, que eu precisava saber costurar e que isso tinha que estar dentro do contexto da minha formação. Essa é a educação que a gente recebeu. E a educação que eu estou falando? Não, outra coisa importante dessa educação. A gente era criado num contexto de isolamento. Você não sabia o que estava acontecendo com as outras mulheres, você não sabia quais eram as decisões dos outros pais e das outras mães, você vivia dentro de um contexto do seu ambiente, da sua família, do seu entorno. Esse era o seu ambiente de convívio. Aí eu venho para que mulheres eu estou criando agora, que mulheres e homens nós estamos criando agora. Nós estamos criando crianças na democracia, onde elas podem dar opinião, escolher qual vai ser a comida que vai ter no jantar. Eu estou educando para não ter trauma, existe um medo enorme da criança desenvolver traumas, enfim, quando a outra ética, a ótica da educação era pela repressão, né? Eu estou ensinando meus filhos a aprender a escolher. O meu próximo módulo é sobre escolha. Aprender a escolher é muito importante. Eu estou falando que o propósito da vida da minha filha e do meu filho é ser livre e feliz. Eu não quero ele obediente, eu quero ele livre e feliz. Só que eu faço tudo isso num contexto de vida grupal, coletiva. Eu não educo mais sozinho, eu educo dentro de um grande contexto. Nossos filhos não fazem nem escola sozinhos, né? Agora com o homeschooling ainda mais, mas a gente educa os homens e as mulheres num contexto de coletividade, de discussão conjunta, de todo mundo fazendo parte desse assunto, dessa construção. A gente tem muitas referências, múltiplas referências de formação. Então, como é que a gente chega até aqui, né? Que é o nosso overview, para quem foi chegando, a gente é criada por uma ótica de triangulação entre genética, a gente cria o nosso psique entre a genética, o contexto e a educação. A gente traz como educação e formação um contexto hoje atual muito diferente do contexto da educação dos nossos pais, e a gente traz um conceito de aprendizagem e tudo mais, propondo coisas para os nossos filhos que não foram as coisas que foram propostas para nós. Então, a construção do feminino, ela é uma construção hoje muito orgânica, hands-screen, né? A gente pega lá e vamos handmade, vamos escrever essa história. A gente está escrevendo um feminino, né? O que para mim, e que eu costumo dizer, a gente nunca esteve em tão promissor momento de discutir sobre isso. A gente nunca teve tantos movimentos falando sobre essa consciência, a gente nunca teve tanta compreensão do que é sororidade e a possibilidade de trocar com outras pessoas. A gente nunca teve essa percepção de que a gente poderia ter outra mulher nos apoiando e que esse recurso de ter outras mulheres nos apoiando é um recurso muito importante no desenvolvimento nosso e da sociedade. A gente começa a viver essa questão.
E aí eu vou falar um pouco então, como é que se forma hoje e como é que a gente pode refletir hoje sobre esse feminino. Como é que eu cuido do meu feminino? Como é que eu entendo essa figura, esse desenvolvimento em mim, né? Primeira coisa é adotar um ideal de harmonia. A gente não é a tomada do poder, né? Agora até hoje foram os homens e agora é nossa vez, vamos acabar com eles e tudo mais. Por quê? Porque na verdade eles também foram criados sobre essa ótica que eu estou contando. Eles também foram criados sobre a ótica de sair de casa e volta e tá tudo resolvido, sobre essa ótica de ordenar as decisões, de ser o único provedor e tudo mais. Ele também é um fruto dessa criação. Então ele também faz parte desse contexto. Não foram esses homens que existem hoje que definiram a realidade que a gente vive. Então, primeiro, a gente entender que a gente tem que buscar um ideal de harmonização, de harmonia com os homens e não um ideal de tomada de Bastilha dos homens, de falar agora é a nossa vez, agora a gente vai se vingar. E se você quer mudar o mundo e mudar o que tem no seu entorno, você tem que começar mudando você mesmo. Então é um exercício, e que a gente vai conversar um pouco agora, sobre como é que eu olho e identifico o que eu trouxe disso tudo que eu contei para vocês. A gente percebe em nós uma série de introjeções, a gente traz para dentro de nós uma série dessas crenças, talvez digeridas, talvez menos potentes, mas dessa crença de o quão pouco eu posso. Uma das coisas que eu mais percebo, como os sonhos das mulheres quando eu faço coaching e mentoring são reduzidos, como eles podem ser muito mais potentes, como nós somos muito melhores do que a gente almeja de nós mesmas. Então vamos falar um pouco sobre esse exercício. A primeira etapa desse exercício é entender que a gente veio para o mundo para aprender. A gente veio numa jornada de evolução, ninguém chega sabendo. E se a gente estiver aberto a pensar sobre essa jornada de desenvolvimento e evolução, a gente vai fazer bom uso dessa experiência que a gente está tendo na Terra. Para fazer essa jornada, a gente precisa entender que a gente passa por etapas, e eu vou adotar, tem 1000 metodologias possíveis para a gente falar sobre isso. Eu sou psicóloga, posso pegar falar de Freud, falar de Jung, mas eu quero falar de um modelo um pouco mais que me toca mais, com o modelo mais atual, que é o de Richard Barrett, que ele fala que a gente se desenvolve por idades e por etapas com motivações e crenças, e ele vai identificando quais são as crenças que podem estar pegando o nosso pé. Primeira coisa, quando a gente nasce, dos 0 aos 2 anos, a gente vive numa motivação de sobrevivência. Nossa vontade, nossa intenção é sobreviver. A criança chora para satisfazer as necessidades básicas dela, né? A forma que ela tem de conseguir entender é se aclimatar àquele ambiente, se entender qual é o ambiente, ela tem que ficar viva. E para ficar viva, o recurso que ela tem é chorar e chamar a atenção da mãe dela. Até ela não entende que ela e a mãe dela são figuras diferentes, né? Quando ela passa do 0 aos 3 anos, a gente entende que não é mais eu e a minha mãe como uma pessoa só, mas eu vejo que tem uma pessoa que vai embora e volta. E quando eu percebo isso, eu vejo que para eu estar seguro, eu preciso ser amado. E eu começo a exercitar esse papel de aprender a ser amado, de construir relações de afeto, de se sentir aceito, de se sentir acolhido, de se sentir pertencendo. Esse é o momento eu te falo dos 3 aos 7 anos, onde a criança vai criando esse repertório de nutrição e de afeto. Quando a gente vai para a idade de 8 a 24 anos, é a hora que a criança começa a dizer, eu faço sozinho, deixa que eu faço, pode deixar. E a criança começa a se manifestar dizendo assim, eu que amarro meu tênis, eu que escolho a minha roupa. Haja, né, paciência em alguns momentos, porque às vezes as escolhas são incríveis. Mas o fato é nesse momento que a gente começa a desenvolver a autonomia de escolha, autonomia do que a gente quer fazer, de sentir. E aí, como você se sente bem? A hora que você assume a gestão da tua vida, isso dos 8 aos 24 anos, toma as decisões e mesmo assim você é aceito.
Então ele tem um parâmetro entre tomada de decisão e aceitação, que é muito importante. Então eu preciso fazer parte de algum grupo. Depois, a gente chega numa fase que é dos 25 aos 39, onde a gente olha para aquilo e fala assim, bom, eu tive... São as 3 etapas iniciais, são etapas muito importantes, que é onde a gente desenvolve todas as nossas crenças limitantes, que é a crença de eu não tenho o suficiente, eu não sou amado o suficiente, e a maior e mais presente na vida das mulheres, eu não sou o suficiente. Isso não é verdade, mas a gente absorve isso. Eu não sou suficientemente capaz de cuidar da minha família, eu não sou suficientemente capaz de produzir recursos para minha casa. É a crença que vem dessa etapa, que é a etapa de aceitação, que é a etapa que a menina vive a maior dificuldade, porque além dela criar a persona dela para o mundo, ela está tentando se entender no seu corpo, ela está tentando entender o que está acontecendo no mundo, ela está exposta à comparação. Então, as crenças limitantes nas mulheres se desenvolvem muito nessa etapa, na etapa da formação da autoestima, que vai até os 24 anos. Dos 25 aos 39, a gente para e fala, bom, não tem jeito. Eu tracei, pensei, concebi uma série de coisas, agora eu preciso pegar a rédea da minha vida. É a hora que a gente vai para fazer, né? É a hora que a gente assume que vai construir coisas no mundo, a hora de arregaçar a manga e construir as coisas no mundo. É uma fase muito importante também de transformação, de call to action, de se sentir agindo, fazendo, e que faz uma diferença muito grande se a gente teve boas fases anteriores, que nos nutriram e nos prepararam. Dos 40 aos 49, fase que eu estou, que farei 44, é uma fase de coesão interna, que é o seguinte, quem está aqui tem essa idade, faz um tchau aí, diz que tem essa idade, porque eu vou te explicar o que você está vivendo. Agora, senta que lá vem a história. É o seguinte, você vai olhar o que você idealizou, o que você é, e vai falar, olha, eu me aceito, essa é quem eu quero ser, eu sou a mãe que eu sou e pronto, eu sou a esposa que eu sou e pronto, eu sou a profissional que eu gostaria de ser. E aí você se aceita, é um momento ótimo desse processo. Se não se aceitou, pare e reflete mais um pouco, que você está com o ideal muito forte ainda e não está vendo qual é a realidade. E é muito libertador a hora que você olha e fala, bom, eu dei tudo que eu tinha os recursos que eu tinha, eu vi com o contexto que eu tinha, eu paro de julgar também erros do passado. Puxa, eu quando era mais nova não vi uma oportunidade passar, uma pessoa, puxa, eu num momento da minha vida não segui num relacionamento. É hora da gente se perdoar por tudo isso, por olhar para quem sou eu idealmente e assumir o self-expression, quer dizer, eu vou me expressar no mundo pelo que eu acredito. É a hora que as pessoas começam a viver pelo propósito. Acho que não tem nada mais corriqueiro de se ouvir hoje em dia do que falar sobre propósito, né? Então, qual é o propósito? Para que eu vim aqui nessa terra? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Isso acontece na fase dos 40 aos 49 anos. Na fase dos 50 aos 59 anos, eu já entendi que eu vim aqui para um propósito, mas o propósito não é mais só meu. Eu começo a pensar o seguinte, se eu vim aqui e não estou fazendo a diferença no mundo, não está valendo a pena. Então eu não quero mais fazer só o que me realiza, eu quero fazer o que faz bem para a humanidade, eu quero olhar com empatia e amor, eu quero me conectar. As mulheres e homens de 50 a 59 começam a olhar e fazer uma repescagem dos seus amigos, começam a olhar e pensar, puxa, o que eu estou fazendo aqui e eu tenho as pessoas certas ao meu lado, eu estou cercada das pessoas que fazem sentido para mim, eu faço esse olhar, eu revejo essa relação e eu faço essas escolhas com muita serenidade. Não é mais, o 40 é uma pulsão de vida, dizer agora eu sei o que eu quero. O 50 é assim, bom, eu sei o que eu quero
eu vou com cuidado, vou com olhar, eu vou ter mais empatia. É a frase que mais eu paro e falo, tá bom, acho que você tem razão. É a hora que eu começo a olhar para o outro, identificar isso no outro. E a partir dos 60 anos, se você fez um processo de evolução, de muita reflexão, de muita compreensão, você percebe que você não precisa fazer pelo outro, você é o outro. O seu bem é o bem do outro, a tua realidade é a realidade do outro. Você percebe que você veio ao mundo por um serviço abnegado, por compaixão, por fazer com que tudo isso, tudo que a gente vem aqui é por um bem maior. O que acontece é que a gente está vivendo, eu não vou falar de pandemia, não sou expert nisso, mas eu acho que a pandemia está nos convidando para pensar um pouco desse servir, né? Que bem maior é esse, né? Que a gente veio fazer como todos num plano. O Richard Barrett diz que a gente percebe quando faz 60 anos que somos todos dedos de uma mesma mão, que existe uma conexão entre nós e que a gente entende que o que eu faço por um me nutre também, né? Eu poderia dizer para vocês, puxa, isso acontece exatamente nessas idades, mas não. Tem jovens que já têm a compreensão do serviço abnegado, tem pessoas mais maduras e tudo mais que estão vivendo ainda no ter, no ser, ainda estão tentando se provar, chegar e compreender quem é você no planeta. Então a gente tem de tudo. A gente tem pessoas vivendo esses níveis de uma forma gradual e evolutiva, como vivendo também esses níveis de forma, às vezes vivendo itens de um nível. E isso tudo vem a ver de contexto, de percepção de mundo, de como você percebe as coisas. Bom, o que eu faço com isso tudo? Bom, eu preciso entender primeiro quais são as crenças que eu trago daquela primeira etapa que podem estar me prendendo. Que são, será que eu acho que não tenho o suficiente? E eu sou uma pessoa que está sempre tentando ter mais? Será que o que eu não tive na infância faz com que eu tenha que ter muitos recursos, comprar muito, ter muitos carros, muitos espaços? Será que esse ter está te prendendo para trás? E quando você para e olha e fala, puxa, eu tenho tudo que eu preciso, é tão libertador, né? A outra coisa é o ser amado. Quando você não tem acesso ao amor que você precisava na infância, o que você esperava ter de amor da infância não foi suficiente, você acaba buscando reconhecimento e ser amado o tempo inteiro, né? E aqui eu trago uma história da Oprah que eu conto para todo mundo, mas é que eu sou muito fã, que ela conta que ela não teve a mãe que ela imaginava, a Oprah Winfrey. Ela teve uma mãe muito difícil, uma mulher muito ríspida, que tinha os filhos e doava os filhos, e ela, para conseguir juntar os irmãos, ela precisava fazer exames de DNA e provar que aquelas crianças eram irmãs dela para ela poder adotar. E um dia o médico liga para ela e diz, olha, sua mãe está perto de falecer, eu acho que você precisa se aproximar, ver sua mãe. E ela fala, puxa, eu não posso deixar minha mãe partir sem eu amá-la. Muito difícil eu não ter amado a minha mãe durante a minha vida. E ela começa a pensar sobre isso e vai visitar a mãe. E no primeiro momento ela não consegue ter uma demonstração de afeto com a mãe dela. Olha, fala, puxa, aquela mulher continua aquela mulher ríspida, distante. No segundo momento ela olha para aquela mulher, tenta mais um dia, não consegue esse encontro. Até que no último dia o médico diz, olha, essa é a sua chance, se você não tiver condição de dizer nada para ela, eu acho que ela não tem mais um dia pela frente. E ela olha para a mãe na hora que ela está saindo do quarto e diz o seguinte, você não foi a mãe que eu queria, você não foi a mãe que eu desejava, mas você foi a mãe que eu precisava para me tornar a mulher que eu me tornei hoje. E é isso que a gente precisa fazer quando a gente não teve todos os afetos que a gente teve, que a gente precisava na infância. Entender que a mãe e o pai que a gente teve foram as mães que a gente precisava e os pais que a gente precisava para se tornar as pessoas fortes que nós somos hoje. Quando a gente dá significado ao que aconteceu pra gente nessas etapas, a gente se liberta dessas crenças limitantes e se torna pessoas mais potentes. Quando eu falo do ser suficiente, que é o terceiro,
ele tem um vídeo que eu sempre falo, que eu adoro ver, da Procter & Gamble, chama Like a Girl, que ele pede para que as pessoas corram e se manifestem como uma menina. E as pessoas fazem de uma forma muito pejorativa, homens, mulheres, crianças e tal. E aí ele traz, crianças, meninos, e aí ele traz meninas de 7 anos, até 10 anos e fala, run like a girl. E elas elas correm muito. Fight like a girl. E elas lutam muito. E aí eles perguntam para essas meninas, what it means, né? O que significa para vocês to fight like a girl? E elas dizem, fight as strong as I can, run as fast as I can. Então a gente tem um momento na nossa vida em que a gente acredita totalmente na nossa potência e na nossa suficiência. E no momento que a gente vai para um ambiente de comparação, a gente começa a desconstruir isso. Então o exercício com crença limitante em relação a ser suficiente é entender que a gente é suficiente. Que a gente tem dentro de nós tudo que a gente precisa para realizar os desafios que a gente tem pela frente. E o que faz com que a gente não realize é essa quase que doença de viver por comparação, de viver olhando o que o outro está fazendo, de viver nessa vida comunitária tão colegiada, onde a gente encontra uma série de outras pessoas que estão vivendo melhor ou pior do que a gente, e isso vira uma referência para nós. A Michelle Obama, no programa que eu fui fazer de formação com ela falava para as meninas, vocês querem ser as meninas do Instagram. Só que as fotos das meninas do Instagram não foram tiradas de baixo para cima, engordando, sem filtro, sem uma condição. Foram tiradas muito preparadas. Então você, na tua realidade, quer se comparar a uma realidade que não existe, que está ali posta de uma forma diferente. Então uma das coisas que faz com que a gente encontre e se liberte de crenças limitantes sobre ser suficiente é parar de viver na ótica da comparação. Ninguém se compara a você nas escolhas que você fez na sua vida. E nada que os outros estão vivendo vai ser uma solução para a sua vida, a não ser se for um bom aprendizado, um bom conselho. Qual é o caminho possível de você olhar, agora voltando para o feminino, você olhar um pouco para o seu feminino? Primeiro é olhar para trás e identificar a sua biografia. Como é que foi a formação da tua infância e adolescência em relação a ser mulher? Você passou por violências, você foi celebrada, você passou por dificuldades em exercer seu papel feminino. Como é que você se conectou com o seu feminino? Olha a sua biografia, olha a tua história de vida, vê como é que foi a construção desse feminino. Quais são as suas referências? O que você para olhar? Quais são as suas curiosidades? Onde você dedica energia e olhar? Nesse lugar é onde você vai perceber onde você tem potência. Quais são suas referências? E será que você tem boas referências femininas? No caso feminino. Não é importante buscar boas referências femininas? Tem tantas. Então, como é que você identifica e encontra referências femininas? Depois, um olhar de quais são as vozes internas que você tem em você. Você pode ter vozes internas, desde vozes que te impulsionam, que é aquela voz interna que você lembra a voz da sua avó dizendo, vai menina, vai que você consegue, e isso impulsiona a tua vida, como você pode ter aquelas vozes que puxam o seu pé, normalmente são essas que a gente tem, das frases pesadas, das fases difíceis. Eu resolvi empreender no meio dessa pandemia maluca, depois de muitos e muitos anos como executiva, resolvi começar a trabalhar com desenvolvimento humano puramente, que é o que eu gosto. E eu estava super potente, feliz, e recebi uma frase de uma pessoa que falou assim, nossa, que coragem, hein? Você tem certeza? Num dia que eu estava com a moral lá no chinelo, né? Se você não está com clareza da missão que você tem, você adiciona emoção a isso e vira um peso enorme, vira quase uma profecia. Puta, tá vendo? É mesmo, não devia, olha que loucura, como é que pode e tudo mais. A serenidade está em você conseguir separar e entender que o outro está dizendo é parte do outro, é o problema dele, é como ele está enxergando. E você trazer para dentro de você é uma escolha sua.
qual é o limite entre essas duas coisas, é lidar com essas vozes internas e vozes externas. O outro exercício é você olhar para quem você é e se amar, ser feliz com quem você se tornou, se olhar como pessoa real, rir das suas fragilidades, rir dos seus defeitos, olhar para tudo que você é capaz de fazer, celebrar tudo que você fez, sabe? Celebrar você para você mesmo, porque assim, não é a aceitação do outro que vai te fazer melhor, é você se amar que vai te fazer potente. E tem os outros dois vertentes dessa jornada que eu acredito que são vertentes muito importantes, que são as escolhas, que vai ter um módulo só disso, na quarta-feira, propaganda às 15 horas, que é assim, existe um espaço de escolhas e existem escolhas saudáveis a serem feitas. A partir do momento que eu entendo que estou fazendo essas escolhas e assumo a responsabilidade, eu impulsiono muito a minha vida. A hora que eu pego eu saio do automático, porque a escolha não é se culpar porque escolheu mal o marido ou se culpar porque não faz bem isso, não. É entender qual é o gatilho que faz a escolha ser automática e desativá-lo e poder olhar e falar, bom, desta vez eu não vou fazer deste jeito, que é o que eu faço normalmente. Então isso é de escolha, a gente vai conversar. E o último é o visioning, que é como é que eu vejo o meu futuro, qual é o tamanho do sonho. Eu tenho sonhado e almejado coisas potentes e interessantes para a minha vida, eu tenho coragem de sonhar mais. Sonhar dói às vezes, porque às vezes a gente está tão fechado e tão circuncisado ali, protegido num contexto que dá até medo de sonhar mais. Puxa, se eu sonhar mais, será que eu vou me frustrar e tudo mais? E é o sonho que nos impulsiona, né? O sonho que nos faz querer caminhar para frente, enfim. Então, exercitar, abrir esse círculo de influência desse sonho, tornar esse sonho mais aberto, mais possível. O nosso cérebro, estudando um pouco de neurociência, o nosso cérebro ele tem uma característica de ir criando padrões e minimizando a sua amplitude. Por quê? Porque ele nos protege. A gente vai ficando com cada vez menos espectros, ele tem que ter uma atenção concentrada para nos proteger, ele absorve o negativo antes do positivo, porque ele tem que estar sempre alerta, que pode um leão nos comer. Então, a gente tem a amígdala nos avisando dos perigos, então a gente já tem uma capacidade natural de olhar para o negativo e de fechar. Quanto mais ameaçados e inseguros, mais fechados nós ficamos. Esse é um exercício que o cérebro faz para nos proteger, gastar menos energia. Então, provavelmente, nesse momento da quarentena, nós estamos todos mais narrow, mais fechados, se sentindo mais ameaçados. E o exercício de sonhar e fazer o visioning é fazer um exercício contrário do cérebro, empurrar esse cérebro para abrir, para usar ele com mais potência, para absorver mais o que a gente pode encontrar nesse mundo, para olhar mais as nossas potências, para ser mais generoso. A generosidade vem dessa amplitude de olhar o meu e o do outro e ver que eu sempre posso fazer alguma coisa pelo outro. Então, o exercício, se fala tanto de gratidão e tem tanta brincadeira com esse assunto, mas o fato é que o exercício de gratidão e de ter um caderno de gratidão ou de poder listar o que te faz ser feliz, é um exercício que faz seu cérebro começar a ter uma amplitude de buscar positivo, de olhar o que tem de bom. Então, o sonhar mais alto e o ser grato pelo que se tem faz com que a gente tenha uma capacidade de viver melhor. É neuroquímico, não é só a escolha de vida, é neuroquímico. Você amplia a tua potência cerebral quando você faz isso. Bom, eu tô vendo que a gente tá chegando, tem mais 8, 10 minutos aí, e aí eu não sei se eu respondo perguntas, o que vocês gostariam de colocar. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou trazer a câmera mais perto de mim, pronto. E aí queria saber, vamos ver se tem alguma coisa interessante para ser dita. Eu já vi que falaram até da minha camiseta do cachorrinho, bonitinho, eu sou uma pessoa que gosta de cachorro. Mas, enfim, dúvidas, sugestões, temas interessantes a serem abordados, estou aqui.
Obrigada, tô achando as falas muito boas aqui. Perguntas, tem perguntas na caixa de interrogação, tá vendo? Se eu não tenho a Auriema aqui para me ajudar, não tenho a menor ideia. Quem vai fazer 60? O que fala um pouco, né? Vou falar um pouco sobre isso, então. O 60, ele é a plenitude da percepção de realização na Terra. Ele é a hora que você percebe que ele quase que é uma libertação. Ele te liberta para você ser e escolher e ser o máximo da sua autenticidade. O 60 é a manifestação maior da autenticidade. E a autenticidade tem muito a ver com a sua presença no mundo. Então, quem vai fazer 60 pode ter certeza que vai se encontrar consigo mesmo e se encontrar e enxergar o mundo com muita serenidade e com muita possibilidade. Eu acho que é um pouco disso que eu tenho para dizer. Deixa eu ver aqui mais. Tá contando, sou artista plástica. O quadro é meu. Cada pessoa encontra uma forma de se equilibrar, né? Eu falo, mindfulness é fundamental, mas existem formas de mindfulness que a gente nem... Não é só o sentar e meditar, né? Existe essa coisa da gente... Eu vou pra arte, pinto, eu acho que tem gente que corre, tem gente que faz bike, tem gente que cozinha. São todas as formas de abrir a nossa mente, para abrir espaços para a gente pensar diferente, né? Que mais? Deixa eu ver. Bom, se eu estou no LinkedIn, Flávia Camanho Camparini, tenho 70, pode falar mais sobre isso? Ai, que maravilha! Só de você ter 70 e estar ouvindo um live, você já é o máximo, Maria. Só dizer isso pra você. O 70, como diz, a minha mãe tá com 70 e alguns, e ela não deixa eu falar quanto, e ela fala o seguinte, que ela tá livre. Ela tá livre para dizer o que ela pensa. O grande ponto é, a hora que a gente percebe que a gente não precisa estar preso às crenças que foram incutidas pra gente ao longo do tempo e que a gente tem uma visão clara de quem a gente se tornou, a gente se liberta e tem muito mais autenticidade. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, a partir das escalas de evolução, primeiro que assim, o nível de coesão, de ter um propósito e de servir o mundo, ele é cíclico, a gente está sempre nisso. Então a coesão é quem eu quero ser nessa situação, o poder de escolha de ser quem eu quero ser nas situações, depois o que eu quero fazer pelo mundo e depois como é que eu percebo o mundo à minha volta, e eu fico nesse ciclo positivo que, se eu não tiver amarras e prisões, eu vou conseguir fazer muito pelo meu entorno, por quem está na nossa volta, enfim. As mulheres estão passivas. Então, eu acho que assim, uma das coisas que eu tenho falado para as mulheres e carreira é que a gente tem que sair da crença de que existe só um tipo de carreira, que é entrar numa empresa, bater um cartão às 8 da manhã e sair às 19. Hoje a gente pode ser produtiva de uma série de formas diferentes. A gente pode compor nosso papel. Você pode mentorar pessoas ao mesmo tempo que você pode produzir alguma coisa, ao mesmo tempo que você pode ter conteúdo digital, ao mesmo tempo que você pode recompor a sua carreira profissional fazendo uma escolha que caiba dentro da sua vida. A luz está estranha. Que caiba dentro da sua vida. Então, essa ansiedade por uma carreira tradicional é ela que desmotiva as mulheres. Quando as mulheres olham e falam assim, putz, ninguém vai me contratar, eu já criei meus filhos, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, mas quem disse que você quer ter uma carreira tradicional e entrar numa empresa e ficar trabalhando com uma carga fechada de trabalho? Você pode compor o teu trabalho, você pode fazer jobs do seu trabalho. Essa é a grande beleza da vida de colaboração, de startups. Assim, você pode encontrar quais são os seus saberes, os seus conhecimentos e onde você quer colaborar para o mundo, né? Bom, eu acho que eu vou ter que encerrar.
Foi um prazer, obrigada por todos que estiveram aí ao meu lado. Na quarta-feira a gente vai falar de escolhas, vamos falar da sabedoria tolteca de escolhas e vou fazer uma reflexão entre o que são as escolhas toltecas versus outras metodologias que falam sobre escolha, que é muito importante a gente entender que a gente tem 1000 recursos para gerenciar a nossa vida, 1000 recursos para a gente fazer escolhas na nossa vida, tá bom? Obrigada a todos, um grande beijo para vocês, tchau, tchau.